Oi! Hoje é a resenha do conto Fotografias, de Caio Fernando Abreu, aqui do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. 18 por 24, Gladys. Sou uma loira trintona e gostosa, 18 por 24, como se dizia antigamente, mas só repito essas expressões comigo mesma. Aprendi que a gente entrega o tempo em lembranças assim. Por isso, sempre contenho o susto que me afoga o peito quando por acaso escuto Anísio Silva, Gregório Barrios, Lúcio Gatica, porque além de trintona e gostosa, sou também moderna e extrovertida. 3 por 4, Liette. Sou morena e magrinha, mas não como qualquer polinésia, como queria Cecília, e também nada tenho de Oriente. Sou mais britânica na minha morenez, sou mais blonde, qualquer das três. Meu pequeno coração foi gestado numa áspera charneca, gasto os invernos tentando descobrir em frutífera um caminho qualquer sobre a neve capaz de transformar todos os caminhos num único descaminho gelado e sem porto. Tivesse nascido 100 anos atrás, me fanaria em brancas rendas e limitoses escarlates, menos por doenças que por delicadeza. Bom, assim começa esses dois trechos de Fotografias, de Caio Fernando Abreu, que conta a história dessas duas mulheres, a loira e a morena. E eu paro de contar por aqui, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, mais uma vez Caio Fernando Abreu fez um jeito diferente de contar uma outra história, que talvez seja a mesma história de sempre. Sim, a gente pode dizer isso de muitos autores. Basicamente, no fundo, quase todos eles escrevem sobre um tema só a vida inteira. Embora muitos outros, claro, variem tanto, bastante, que a gente nem percebe que isso ainda está ocorrendo. No caso do Caio Fernando Abreu, a gente pode dizer que sim, pelo menos aqui neste livro, e vale lembrar, esse é o primeiro livro que eu leio dele, então não sei se nos outros, tantos de contos ou romances, não sei se ele tem mais livro de contos para falar a verdade, mas eu não sei se no resto da obra dele também se mantém o mesmo padrão. Acredito que sim, geralmente é isso que ocorre, né? E sim, temos aqui coisas totalmente parecidas com o que a gente já viu nos contos anteriores aqui de Morangos Mofados, ou talvez não, porque quando a gente começa a leitura aqui desse texto, a gente percebe uma coisa bem diferente. Quem está falando, contando a história, protagonizando ela, são duas mulheres, e não comumente um homem, como sempre ocorre por aqui. Sim, às vezes aparecem mulheres nas histórias do Caio Fernando Abreu, como por exemplo em casais ou em um grupo de amigos, mas protagonizada por uma mulher, realmente esta é a primeira vez aqui neste livro, e é o que eu disse, eu não sei se isso também é comum no resto da obra do Abreu. E sim, isso me chamou bastante atenção logo de cara, opa, finalmente uma personagem feminina que se protagoniza numa história. Pessoalmente, o texto é narrado em primeira pessoa, tanto para Gladys quanto para Liege. Mas depois, quando a gente começa a pensar um pouco sobre o texto, a gente começa a duvidar um pouco disso. Por quê? Na verdade, se tratam de dois fluxos de consciência dessas duas mulheres. No começo, dos dois textos, se a gente fosse ler os dois ao mesmo tempo, elas são diferentes. A primeira, Gladys, é um pouco mais afirmativa, e a segunda, Liege, já é um pouco mais retraída. Bem generalizando as duas. Mal comparando com termos mais de hoje em dia, a gente pode dizer que a Gladys é mais ponderada. Esse termo também idiota do esquerdismo, né? Sempre a esquerda gosta de inventar palavras bonitas para simplificar as coisas e achar que está resolvendo, né? Então, empoderada. E sim, já a Liege é um pouco mais oprimida, por falta talvez de uma palavra melhor. Oprimida em termos de sociedade, machismo, aquelas coisas. Então a gente tem duas mulheres bem distintas, bem diferentes, bem opostas. Mas, continuando a leitura dos dois textos, a gente vai percebendo que num certo momento elas começam a ficar parecidas. Por exemplo, as duas são secretárias. E é o máximo que eu vou dizer, porque senão realmente estraga a experiência de vocês e seria muito spoiler. E sim, ao longo do texto elas vão ficando cada vez mais parecidas. Só que tem uma coisa que deixam elas idênticas, na verdade, que
talvez seja um problema do texto. Talvez sim, talvez não, depende do leitor. Eu estou me referindo à voz da narração. Se você reparar, a voz da Gladys é a mesma que você ouve em Liege. Sim, é a mesma coisa, mas espera, são pessoas diferentes, são mulheres diferentes, por que ela tem a mesma voz? E, se você prestar atenção, é óbvio que é a voz de Caio Fernando Abreu, não é a voz dessas duas personagens. Aí você começa a dizer, talvez, esse texto talvez tenha algum problema, porque incomoda, pelo menos para mim incomodou um pouco, quando eu acabei o texto da Gladys e comecei o da Liege e percebi que mudou só de loira para morena, porque no fundo, lá no âmago, na verdade, elas tinham a mesma voz, o mesmo jeito de falar pra gente o que está passando pela cabeça delas. Não importava que uma mais extrovertida e outra mais retraída. Não, no fundo é a mesma pessoa que a gente está ouvindo lá no fundinho. É a voz de narração. Por que o Caio Fernando Abreu fez as duas iguais? Bom, aí a gente pode lançar conjecturas e a partir daí a gente pode piorar o texto ou melhorar o texto. Sim, porque se elas forem pessoas diferentes, mas o escritor as narrou com a mesma voz, então a gente pode dizer que isso foi um erro. Como é que pode? Porque a gente consegue diferenciar uma personagem da outra. Mas, por outro lado, a gente também pode dizer que o texto é muito bom, porque exatamente ele tem a mesma voz. Ué, mas como pode? A mesma voz tanto diz que o texto é ruim, quanto diz que o texto é bom? Como isso acontece? A gente precisa voltar então nas características do Caio Fernando Abreu. Até agora eu não falei que ele sempre fala de personagens protagonistas masculinos? É, porque agora tem duas mulheres. Bom, eu não vou dizer, você vai ter que sacar, né? Sim, é isso mesmo que você pensou. É a minha teoria para deixar esse texto melhor. Se você prestar atenção também, os nomes das duas personagens, uma chama-se Gladys e a outra Liege. Está matada a charada sem dizer formalmente qual que é. Também vou deixar a experiência um pouco para vocês. E também, claro, para tirar a prova se essa minha teoria é verdadeira ou não. Portanto, para fotografias de Caio Fernando Abreu, atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Mas já na sexta, outra de A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. Claro, todos os dois aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!